Bom, agora que a gente já definiu o nosso público de interesse, que são aquelas pessoas que a gente gostaria de conquistar, que a gente gostaria de nos relacionarmos com ela, a gente vai começar a entender agora quem são as personas. A ideia da persona é criar um personagem fictício que represente um ou alguns daqueles públicos de interesse. Você pode agrupar alguns públicos para tentar representar essa persona e tentar desenhar as características para que você consiga olhar, ter uma abordagem muito mais humanizada. Quando você está olhando para um público, ele é uma massa. Quando você está olhando para uma pessoa, é uma só. Então você consegue entender, legal, como é que eu converso com esse personagem, como é que eu me relaciono com ela. Então se torna muito mais interessante, você consegue humanizar e se imaginar conversando com aquela pessoa ou vendendo um produto para ela. Isso facilita muito na hora de criar estampas, criar conteúdo, mensagens, trocar ideia, enfim, facilita bastante. Então, vamos lá. Eu vou pensar olhando o meu público de interesse aqui, eu vou pensar num jogador casual competitivo, eu vou juntar essas duas. Então não é aquela pessoa que joga uma vez a cada mês, que não investe muito, essa pessoa já investe, ela costuma viajar para campeonatos, talvez não os de maior nível, mas ela joga campeonatos ou joga campeonatos online. Então é um jogador assim mais experiente, ele deve jogar há uns 5 anos mais ou menos, não é um jogador tão novato. Então eu vou olhar para esse perfil mais mesclado ali, não vai ser nem tão casual, nem tão novato e nem tão profissional ou semi-profissional, é um cara mais equilibrado. Eu diria que até parecido comigo, talvez eu vou usar alguns exemplos e misturar características de alguns dos meus amigos aqui. Bom, então o nome dele vai ser o Pedro. Ele tem 29 anos. Com a identificação de gênero dele é masculino, então ele, né, tem a identificação aí standard, padrão, digamos assim. Qual é a renda? Ele deve ganhar uns 4 mil, 4, 5 mil, 4, 5 mil por mês. Ele é pós-graduado. Ele é programador. E para terminar o perfil aqui, ele mora com a namorada e um doguinho, talvez? Um doguinho, acho que sim. Deve ter um doguinho. Legal, agora vamos ver um pouquinho mais sobre o perfil de consumo dele. O que é interessante. Quais marcas de roupa ele consome, porque é disso que a gente está falando. Onde ele costuma comprá-las e quanto costuma pagar. Então vamos imaginar como seria o dia a dia dessa pessoa. Importante que quanto mais você conheça de verdade essas pessoas, melhor, mas começa a enxergar para esse personagem, começa a se colocar no lugar dela, se colocar no dia a dia dela. Então essa pessoa ela já compra em outras lojas, como o Nerd Store, ou na loja, ou até Chico Rei. Nessas lojas ele já compra. Quanto costuma pagar? Eu acredito que entre 50 e 70 reais uma camiseta. Tá? Deve ser isso que ele costuma pagar. Quais são seus hobbies? Nesse caso aqui, então, é o próprio Magic, né? O jogo que a gente está falando como tema aqui, né? Magic the Gathering. Provavelmente ele joga outros jogos online, como CS ou o próprio LoL, alguma coisa assim. Costuma assistir conteúdos dos jogos, streams, conteúdos dos jogos, streams. Que mais? Que tipo de conteúdo ele deve consumir? Videoaulas, deve ser uma pessoa que deve estar sempre estudando. Que pessoas ele segue? Influenciadores dos jogos e da profissão. E aqui, claro, eu estou sendo bem direto ao ponto, sendo bem sucinto, mas se você tiver o nome dos influenciadores, o nome dos canais que ele assiste, que ele segue, ainda melhor. Então, aqui é uma forma só de... usem essas perguntas como guia, como eu falei, vocês podem criar outras perguntas, vocês podem trazer mais ou menos, ver o que faz sentido ou não, mas quanto mais informações e melhor você conseguir desenhar o perfil dessa pessoa, melhor. Se você conseguir pegar uma imagem da internet, colocar aqui para tentar ver a cara dessa pessoa, facilita ainda mais nessa humanização, nessa conexão. Então, bom, esse é um guia rapidinho de como desenhar essa persona, de como estruturar, quais informações seriam relevantes.
Se você quiser colocar outras, fica à vontade. Se você quiser fazer diferente também, aqui é um guia básico e genérico que deve funcionar para a maioria das marcas que a gente vai ver sendo criadas aí na Montink, beleza?